Vamos abrir espaço para uma entrevista importante sobre política no nosso Bastidores CNN. Vamos olhar para as eleições do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que ocorrem no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Nós estaremos lá, em loco, cobertura especial. Nas duas casas, o cenário ele já parece bem definido, com a expectativa da vitória do Davi Alcolumbre, do União Brasil no Senado, e do Hugo Mota, deputado federal do Republicanos, na Câmara dos Deputados. A gente vai repercutir esse e outros assuntos à volta dos trabalhos legislativos com o presidente do Republicanos, portanto, o presidente do partido de Hugo Mota, o deputado Marcos Pereira. Tudo bem, presidente? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Muito bom tê-lo aqui para a gente abrir essa conversa, olhando para o que virá a partir do próximo sábado. Presidente, a Câmara está aí próxima de eleger já o Hugo Mota, o próximo presidente, né, na cadeira de Arthur Lira. Ele que prega pelo diálogo, pelo consenso, mas a gente sabe, vai enfrentar desafios de saída, né? Como candidato, já foi instado a se manifestar sobre assuntos polêmicos que envolvem dois extremos, né? Petistas e bolsonaristas. Eu queria entender um pouco o que pensa, portanto, a cúpula do partido de Hugo Mota sobre essas polêmicas que contrapõem esses extremos. Ele prega o diálogo, mas vai precisar se posicionar. Por exemplo, quando a gente fala, presidente, sobre PL da anistia, o senhor já deu algum conselho ao possível próximo presidente da Câmara em relação a esse assunto? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo Uribe. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. E, Tainá, eu acho que conselhos ao Hugo Mota, que tem, inclusive, muito mais mandatos do que eu sempre brinco com ele, Hugo, você é jovem, mas é muito experiente. E aí eu sempre brinco, mais experiente até do que eu. Nós não falamos sobre o tema ainda, então não foi possível, obviamente, aconselhar. Mas o Hugo chegou a se manifestar sobre esse tema em alguns raros momentos, em público inclusive, que é um tema que tem que ser, como todos os temas na Câmara dos Deputados, por mais polêmico que ele seja ou por mais simples que possa ser, tem que ser debatido no colégio de líderes. O presidente da Câmara não é uma pessoa que faz o que a sua cabeça determina, o que a sua cabeça pensa, sozinho. Ele precisa dos líderes e dos partidos para conduzir a pauta. Então, seguramente, não tenho dúvidas, ninguém tem dúvidas, vai haver alguma pressão do PL, do Partido Liberal, da oposição, para pautar esse projeto e vai haver também uma pressão dos que são contrários para não pautar. O Hugo, com a sua serenidade, com a sua experiência, vai saber conduzir isso juntamente com os líderes. Presidente, vamos olhar para 2026. Tarcísio de Freitas será candidato à presidência da República? Se não, o Republicanos estará apoiando a reeleição de Lula ou um candidato de oposição? Uribe, 2026 é logo ali, mas como se fala em política, está muito longe. Porque política, como dizia Magalhães Pinto, é como nuvem. Você olha, está de um jeito, aí você olha, um minuto depois já está de outro jeito. Então, daqui até 2026, tem um longo caminho para ser percorrido. E o Republicanos decidiu debater a eleição de 2026 em 2026. Eu não posso aqui dizer para você qual o caminho que o partido vai tomar, porque não é uma decisão pessoal minha. É uma decisão tomada no colegiado da Executiva Nacional do partido e homologada depois, posteriormente, em convenção. Portanto, eu não tenho essa resposta para você sobre quem vai apoiar em 26. Por outro lado, a possibilidade de Tarcísio ser candidato a presidente da República, no presente momento, de acordo com que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se manifestado na imprensa, eu acho muito pouco provável. Porque o apoio dele para o Tarcísio ou para qualquer candidato desse campo de centro-direita, penso eu, avalio eu, será muito importante. E como que o Tarcísio renunciaria o mandato de governador no final de março, início de abril do ano que vem, para aguardar uma decisão depois de Bolsonaro?
que tem dito que ele é que será o candidato e, em caso de confirmação do impedimento dele pela Justiça Eleitoral, haveria uma substituição por um outro nome. Portanto, se o ex-presidente Bolsonaro não decidir por um apoio antes do tempo da renúncia do mandato de governador, é praticamente impossível que Tarcísio seja candidato. Por outro lado, para concluir, ele tem dito para todo mundo, e acho eu e penso eu que é a melhor decisão a ser tomada, que ele é candidato à reeleição. Porque muitas entregas de projetos estruturantes que ele está organizando no governo do estado só poderão ser entregues a partir do ano de 2027, portanto, no eventual segundo mandato. Presidente, vamos falar um pouquinho, voltar aqui para Brasília, da relação com o governo, republicanos que tem assento na esplanada dos ministérios, mas está entre os partidos da base, entre aqueles que se diz independente, o que deixa o presidente Lula um tanto chateado. Ele manifestou isso, sabe, na última reunião ministerial. Quer conversar com vocês, presidentes de partidos. Há espaço para uma composição para 2026 ou essas conversas devem se dar mais no campo da governabilidade? E aqui eu estou trazendo também, juntando o assunto reforma ministerial. Porque quando a gente ouve do Planalto que a reforma vai existir, a gente ouve que ela deve acontecer pensando nas alianças de 2026. Faz sentido essa lógica para o senhor? Eu não tenho dúvida, faz total sentido. Qualquer conversa agora, não obstante o presidente, o Palácio, o governo queira uma sinalização para 2026, como eu disse, 2026, até que se chegue o ano de 2026, como diz aí no linguajar corrente, muitas águas vão rolar. E qualquer conversa que aconteça com os partidos de centro tem que ser no sentido de governabilidade, como aconteceu nestes 2 últimos anos, 2023 e 2024. 26 se trata em 26, não dá para antecipar. Não é bom antecipar o debate eleitoral, porque nós temos problemas gravíssimos que estão acontecendo no país, como, por exemplo, cito aqui apenas um deles, até para que não haja dúvida do telespectador, que problemas gravíssimos são esses. Por exemplo, o aumento de preço dos alimentos. Nós temos a questão do controle fiscal, nós temos a alta do dólar, ainda que ontem tenha tido uma retração aí na cotação do dólar, mas ficamos aí com praticamente mais de mês o dólar acima de R$6. São temas que o governo precisa tratar agora, porque isso impacta diretamente na vida da população. Portanto, no que se refere aos republicanos, enquanto presidente nacional, esse tema de 26 será tratado em 26. Presidente, o senhor trouxe aqui para discussão medidas econômicas. Como o senhor tem avaliado a gestão de Fernando Haddad? Como o senhor tem avaliado a relação entre Haddad e Lula? Porque houve um cacique partidário hoje que disse que Fernando Haddad tem uma posição de fraqueza no governo federal. O senhor concorda? Eu não gostaria de dizer que ele tem ou não uma posição de fraqueza, porque eu não estou no dia a dia e não tenho todo o cenário, toda a avaliação do todo. É muito ruim quando você só tem uma ou outra informação aqui, você tem extratos e não o contexto. Você tem apenas uma fragmentação de uma ou outra medida para você poder julgar ou avaliar. Eu, no início do governo, em 2023, em entrevistas, elogiei a condução do Haddad. Eu acho que ele foi muito bem no início do governo, mas sempre lutando. Isso não dá para negar, isso também não dá para esconder. Haddad sempre lutou contra a pauta do Partido dos Trabalhadores. Como ele é um expoente do partido, ele sempre teve essas dificuldades. No tema, por exemplo, do controle dos gastos, no tema de algumas pautas que para o Partido dos Trabalhadores é muito cara, como, por exemplo, os programas sociais, quando se tem que cortar alguns benefícios. Portanto, o Haddad vive essa eterna luta. Eu tenho uma solidariedade, podemos dizer assim, com ele, porque se ele tivesse o apoio do seu próprio partido, do principal partido do governo, que é o partido do presidente da República, eu acho que a vida dele seria muito mais fácil.
Ô, presidente, o senhor mesmo já elencou várias dificuldades que o governo enfrenta. A pesquisa recente da Genial Quest mostra que isso está refletindo na popularidade do Lula e do governo, até mesmo em camadas da população que eram aproximadas, né, com governos de esquerda, com governos passados do PT. Os índices estão tenebrosos, né? Na visão de petistas, um chamamento à realidade. Como é que o senhor definiria esse momento em que atravessa o governo, presidente? Eu diria que o governo não começou bem o ano de 2025. Precisa ser feito um ajuste ou alguns ajustes na governabilidade, na condução das pautas econômicas, da pauta do governo em si. Um ministro que fala uma coisa ali, é outro que fala outra coisa acolá, é outro que lança uma portaria aqui que tem que ser revogada. É óbvio que está faltando aí, e aí eu não quero trazer aqui, não vou trazer quem seria o culpado ou quem seria o responsável, mas não tenha dúvida que está faltando uma coordenação para esses ministérios e para as pautas principais do governo. E eu acho que o que tem mais prejudicado o governo é um conflito. Eu diria aqui para vocês, Tainá, Gustavo Uribe, e para os telespectadores da CNN, que o governo está passando por um conflito entre o que o governo necessita fazer e o que o Partido dos Trabalhadores defende. Eu não estou falando mal aqui do Partido dos Trabalhadores, é a pauta do partido e nós respeitamos. Ainda ontem eu assistia aqui na CNN e aqui no que a gente chama aqui no linguagem técnico, no GC, né, na tarja, dizia que o PT vai insistir na pauta do 6x1, da escala 6x1. E o subtítulo aqui da tarja dizia que vai apostar ou redobrar a aposta, algo mais ou menos assim, na pauta do nós contra eles. A pauta do nós contra eles não é boa. Divide mais o país. O país não precisa de mais divisão, o país precisa de união, precisa de harmonia. E aí, concluo, voltando ao início da minha fala, me parece que está havendo aí um conflito. Não sabem muito bem o que fazer ou como fazer, por causa de que o que precisa ser feito, economicamente falando, vai de encontro, vai contrário à pauta que defende, que toda a vida defendeu o partido. E que é legítimo defender, porque é o que eles acreditam. Mas a realidade é outra. Quando o Lula, só para terminar aqui, Uribe, e já lhe devolvo a palavra para você fazer a sua pergunta, quando o Lula tomou posse no primeiro mandato, no Lula 1, eu li nos jornais à época uma frase do Lula que eu achei muito interessante. Tomado uma medida que ele tomou, eu não me recordo por óbvio agora qual foi a medida, e questionado, ele disse o seguinte: nada mais parece com a oposição nada mais parece com o governo, do que a oposição no governo. Assim como hoje o PL critica certas medidas do governo, o PL, quando era governo, aprovava essas medidas. E o PT, que hoje precisa apoiar certas medidas porque é governo, quando o PL era governo, era contra. Então, se agora eles são governos, eles têm que agir como governo, não como oposição. Presidente, Lula vai para uma campanha à reeleição com mais de 80 anos de idade. O senhor avalia que Lula deve ser candidato à reeleição ou seria melhor que houvesse uma disputa com novos nomes na política brasileira? Uribe, eu não quero aqui dizer a minha opinião pessoal. Isso é uma decisão que envolve dois fatores. O fator pessoal, o presidente precisa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, e ele pessoalmente fazer uma reflexão e decidir. Porque a primeira pessoa que tem que querer é o próprio candidato. E segundo, uma reflexão partidária. Então, isso tem que ser feito no âmbito interno do Partido dos Trabalhadores. Como eu não pertenço ao Partido dos Trabalhadores e como a decisão é pessoal, eu transfiro a pergunta para eles. Ô, presidente, a gente retoma aqui nossa conversa sobre reforma ministerial porque estamos percebendo, é claro, conversando com vários de vocês, expoentes desses partidos da base, já é
uma formulação, né, de ideias, né, de como seria esse novo ministério. Embora o presidente Lula ainda não tenha chamado ninguém para conversar, a gente vê que os partidos querem mais espaço, né? O Republicanos, na sua avaliação, tem que ter mais um ministério. O senhor está satisfeito com o Ministério de Portos? Seria o caso, por exemplo, já que isso já foi ventilado também, do Silvio Costa Filho ir para o Palácio do Planalto, eventualmente numa Secretaria de Relações Institucionais? E mais, o senhor aceitaria ser ministro ou diria não ao presidente Lula? São muitas perguntas em uma, Não. muitas respostas. E o senhor vai responder todas, Mas né, presidente? Eu vou tentar aqui não me furtar e não fugir a nenhuma delas. Tá. Primeiro, toda essa pauta de reforma ministerial até agora está na fase da especulação, da sondagem, dos bastidores. Eu, pessoalmente, nunca fui procurado por ninguém do governo e nem os meus colegas de partido para tratar de uma eventual ampliação dos espaços do Republicanos no governo e tampouco para uma possível ida minha para o ministério. Eu respondo para vocês aqui com toda a sinceridade que eu acho muito pouco provável, muito difícil eu me tornar ministro por conta especialmente do time. Veja você, eu sou candidato, pré-candidato à reeleição para deputado federal pelo estado de São Paulo. Imagina você, eu não consigo ver o presidente Lula concluindo uma reforma antes do carnaval. Portanto, esta reforma só será concluída em março. E quem tomar posse em março, independentemente do início ou final de março, do time que isso aconteça, no final de março, início de abril de 26, terá que se desincompatibilizar para ser candidato. Portanto, em um ano, eu que já fui ministro de Indústria e Comércio Exterior, em um ano você não faz muita coisa, porque a burocracia é muito grande. Portanto, para mim, esse seria um dos motivos, entre outros, impraticável ser ministro. A mudança de Silvio Costa Filho é uma coisa que precisa vir do governo, ele precisa avaliar se é bom para ele, se é bom para o país e tomar a decisão pessoal dele. O que eu tenho ouvido do setor produtivo que demanda o Ministério de Portos e Aeroportos, tanto as empresas, os empresários, os trabalhadores do setor de portos, como também da aviação, é que o Silvinho é uma grande, Silvinho como a gente carinhosamente o chama, né, pela sua jovialidade, apesar de ser muito experiente, ele tem sido um excelente ministro. Aliás, ele é um destaque na esplanada dos ministérios. Um ministério tão grande, com 38, 39 ministros, é difícil você se destacar. E o Silvinho tem se destacado positivamente porque tem feito uma pauta positiva para este importante setor produtivo, para esse importante setor da economia do país, que é um setor de logísticas, especificamente logística de portos e aeroportos. Portanto, você mudar o ministro agora, tantas entregas que ele tem para fazer ainda no próximo ano, eu acho que prejudica a pauta, prejudica o próprio governo. Mas como esse assunto está ainda na fase da especulação, vamos aguardar ver o que vem pela frente. Presidente, para encerrar nossa conversa, se Lula chamasse o senhor para lhe dar um conselho, no momento em que a rejeição ao governo cresce tanto, que conselho o senhor daria para Lula? Uribe, eu tenho muita dificuldade de dar um conselho ao presidente, porque quem sou eu? Tem uma expressão que eu aprendi, eu não conhecia, aprendi tem uns 5, 6 anos. Quem sou eu na fila do pão? O presidente Lula é um homem muito experiente, 3 vezes presidente da República, tendo passado o que passou, volta e reassume o poder, um ser político considerado o cara pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Quem sou eu para dar um conselho ao presidente Lula? Pois prepare o conselho, presidente, porque ele vai convocar os presidentes de partido, quer ouvi-los, né, nesse gesto de talvez melhorar, né, essa relação e também, é claro, melhorar a popularidade do governo e fazer entregas também, né, que satisfaçam
os eleitores, né? Algo que a gente não está vendo de acordo com as pesquisas. Eu agradeço demais a sua participação no nosso Bastidores CNN. Conversamos com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira. A gente se vê no sábado. Estaremos lá, presidente, em loco, na Câmara dos Deputados. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gustavo Uribe. Obrigado a todos os telespectadores da CNN pelo convite. Sempre uma alegria e uma satisfação estar aqui falando com vocês e com seus telespectadores que acompanham vocês aqui no Bastidores. Eu que agradeço, presidente, espaço sempre aberto para o senhor aqui no Bastidores.